Alô, nação rubro-negra, que é o Denis do canal Fla Selva. É a repercussão aí da chegada dos reforços do Flamengo. Estão chegando reforços do Flamengo, né? Como todo ano, já estou acostumado, por isso que eu não fico desesperado de perder um Carioca, entendeu? Foi ruim perder a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, mas um Carioca para o Flamengo disputar com o Sub-20, Sub-23. Então estão repercutindo aí os reforços do Flamengo, né? Eu acho que tem muita gente encerrando contrato, encerrando assim, em dezembro desse ano, né? Mas a partir do mês que vem, que é julho, já fico, já podem negociar com outro time, né? Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Marinho. Então pode ter uma barca aí no Flamengo saindo, né? O Felipe Luiz, Davi Luiz, se fizer mais 2 partidas, a renovação é automática. Tá chegando esse reforço aí pro Flamengo, mas eu acho que o Flamengo precisa de 2 laterais, um direito e um esquerdo para reserva, né? Pra gente reforçar o time para ganhar campeonato, né? Ser chacoalhado aí em janeiro, fevereiro até agora, mas no final do ano a gente tá acostumado como acaba, né, gente? Se inscreve aí no nosso canal. Vamos ver aí, o pessoal tá meio preocupado com o Flamengo, hein? Malvadão 2.0. Vamos ver aí. O Vidal também tá saindo, né? O Vidal vai sair. Então, gente, vamos ver aí a repercussão aí no canal. Deixar os créditos aí pro canal da Band, né? O Jogo Aberto. Programa da Renata Fã aí e a trupe da Renata Fã. Tem muita gente flamenguista aí. Exato, mas provavelmente o Flamengo e até o Sampaoli monitoravam o atleta e fecharam a contratação para o meio do ano chegar e de repente ser mais um para disputar a posição nesse ataque que já é bem abastecido. O Marinho parece que está de saída, o Marinho. Eu vi algo de ontem para hoje, uma possível saída do Marinho, e aí cabe essa contratação por causa da característica, né? O Marinho também é um jogador de lado de campo, também é um jogador canhoto, obviamente com uma idade um pouquinho mais avançada, 25, 26 anos, Luiz Araújo, ex-jogador de São Paulo, o torcedor de São Paulo deve estar pensando, né? Rapaz, e aí diretoria de São Paulo, né? Porque não deu uma monitorada também, trazer um jogador dessa qualidade, também não tenho acompanhado o talento, o momento dele, mas ele é muito talentoso, ele é o típico jogador que joga dos lados do campo, tem velocidade e tem a jogada do mano a mano, que de repente pode ser interessante para esse estilo de jogo do Sampaoli. Agora, a matéria também muito bem feita pela Tati Tavares mostrou o Vitor Pereira, que pela primeira vez se manifestou publicamente sobre a saída dele do Flamengo e dizendo que ele saiu, deixou o clube desgastado. Eu sou muito rica. Posso nadar no dinheiro, faço assim, nado no dinheiro. Se eu quiser, posso até me afogar no dinheiro. Dinheiro não é problema, né? E a multa rescisória que ele recebeu vai ser parcelada, não sei qual é o acordo deles, mas a multa também é altíssima, gira em torno dos 15 milhões de reais. Então, o Vitor Pereira pode ter saído desgastado pelos resultados, pela perspectiva de disputou tantas possibilidades de títulos e não ganhou nenhum, então acabou sendo realmente fritado, né? Um treinador que tem tanta chance e não aproveita, dificilmente teria uma sequência na temporada. E foi substituído pelo Sampaoli, que agora começa a dar sua cara. E a gente sabe que, por outro lado, o Corinthians, adversário do Flamengo, no domingão, o Corinthians precisa urgentemente do resultado. Só vitória, não adianta empatar, não adianta pensar em nenhuma alternativa. Tem que vencer. A gente vai falar de mercado do Flamengo. Olha, que sacanagem. Dá até aqui, vontade de ir embora desse Eu conheço essa avenida aqui, ó. Dá vontade de ir embora. É aqui na... É a Inajar de Souza. É aqui do lado, né? Que Tietê ali, que a gente passa todo dia. Pedro Henrique, depois a gente fala, depois dessa sacanagem sobre mercado, mas agora focando na importância desse confronto pelo Brasileirão. Tudo bem? Eu sei que tá, né? Tudo bem, Mari? Um grande abraço a todos aí, Bruno, enfim, Eugênio, Marra, que estão acompanhando a gente também no Sport Center. A gente está aqui no Mirante do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, um pouquinho mais próximo da Gávea, um pouquinho bem distante do Ninho do Urubu, onde acontece nesse momento a atividade do Flamengo, preparação para o duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mais uma atividade. Os jogadores se reapresentaram ontem
depois de um dia de folga, né? Ganharam a primeira folga do Sampaoli depois do Fla-Flu, primeira folga sobre o comando do Sampaoli. Ontem a reapresentação, e aí a dúvida que o Sampaoli tem nesse momento, ele vai poder contar com o Davi Luiz e principalmente com o Pedro para esse confronto com o Corinthians. O Flamengo não quer acelerar essas situações, na verdade, né? Os dois. Mas está aos poucos com esperança de contar com esses dois jogadores. Ontem eles fizeram já parte da transição ali no campo, quer dizer, um trabalho já no campo e parte da atividade com o elenco, quer dizer, mostrando alguma recuperação das lesões musculares, estão entregues ali mais à preparação física, mas o Flamengo ainda considerava, pelo menos cedo, uma análise para ver se eles podem atuar nesse fim de semana. A expectativa muito grande é para saber se eles podem ou não, se o time, na verdade, vai manter o pique da remada que teve contra o Fluminense. Muita intensidade, um time muito entregue, se encaixando finalmente sob o comando do Sampaoli e aí com tudo para cima do Corinthians. E ao mesmo tempo ontem foi tanto quanto revitalizado, com acerto com o Luiz Araújo, reforços chegando aí para encher um pouco a barriga da torcida e também do Sampaoli, né? Essa coisa do pique da remada que é interessante, né? Porque é algo que o Eugênio levantou também depois da boa atuação ali contra o Fluminense, pra gente ver se o Flamengo vai ter essa sequência. Se tiver contra o Corinthians, vai dar ruim pro Corinthians, hein, Mari? Veremos. O Pedro... 4 como titular, 13 gols, 13 assistências, olha só, hein? Minutagem para participar em gols, 179,2. É bom lembrar que quando ele foi para o Lille, ele custou ali coisa de 38 milhões, alguma coisa assim, não foi do Lille para o Atlanta por 38, tá vindo agora por 48. Quer dizer, o Atlanta tá até lucrando com ele. Em agosto de 2021, que foi a troca, agora no meio desse ano vai vir para o Flamengo. Roda o bump e a gente vai voltar aqui. Isso é para pagar o seu salário. A única chance do Flamengo brigar realmente com o Palmeiras é se contratar? Com o time que tem hoje, não dá? É porque eu acho que esse time de hoje... primeiro tem a diferença do que eu falei do trabalho do treinador. Há muito tempo, desde a época do Jorge Jesus, o Dorival chegou a fazer isso, né? De retomar, né? Da remontagem do elenco do Flamengo ali para... Ele não teve peças, mas ele conseguiu mudar peças dentro do próprio elenco. Ele não teve contratações, mas ele conseguiu evoluir o time do Flamengo com mudanças pontuais. Pedro jogando com o Gabigol. Então o Flamengo evoluiu. Hoje é um Flamengo que tem, por exemplo, um elenco que conquistou muito, e nós temos que respeitar o elenco do Flamengo, conquistou muitos títulos, mas alguns já com idade avançada. E a entrega não é mais a mesma do que se esperava, até por virtude da cidade que vai avançando e passa. Tá, depois deu errado, agora já deu certo. Mas é que teve um momento do Flamengo que Varela. contratava todo mundo. Tem gente que se arrependeu. Você lembra, Zé? Eu tenho um colega que falou, era melhor ter comprado o Pumita Rodrigues, não o Varela. Ayrton Lucas teria contratado. Teve uma época que o Flamengo precisa contratar zagueiros. Então, é aí que eu quero chegar. É que eu quero chegar para responder porque completamente só uma coisa, Fã de Esporte. Desses contratados, teve uma época que o Flamengo contratava muita gente para desfalcar o rival. Alguém se interessava em alguém, opa, eu quero. E aí também precisa ter entendimento do teu elenco. Mas para chegar no que você falou, que aí é a resposta total ali para o Fã de Esporte, e eu quero chegar nesse ponto aí. Então, assim, eu diria que 80% das contratações do Flamengo eu também teria feito. Talvez não tivesse feito do Marinho, a volta do Gerson. Cara, eu não recrimino, não, a volta do Gerson. Não recrimino a volta de jeito nenhum. De jeito nenhum. Joga bem agora com Vidal, Pulgar. Então, o Pulgar, sim, o Vidal eu teria... Por isso que eu falei 80%. O Vidal foi mais naquela coisa de embalo também, porque o Vidal queria vir e tal, forçou, deu match, né? Mas o Vidal talvez não, o Pulgar sim. Acho que o Flamengo, você não pode... As contratações assim, você pode questionar às vezes o valor um pouco maior, mas não dá para você criticar as intenções das contratações. Aí eu quero chegar em 2 pontos. Primeiro, o que você falou aí, com relação à necessidade de algumas posições, carência de algumas posições. Então, por exemplo, tinha que ter um olhar para a carência ali na posição do João Gomes. Eu sei que agora está se acertando essa parte também, mas talvez precisasse de um reforço para lá. Eu acho que você tem do lado ali o Ayrton Lucas e Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz está encerrando o ciclo. Sim. Você precisa olhar para uma reposição lateral ali para o Ayrton Lucas titular, você tem que olhar ali para a lateral, talvez você tenha que olhar para a zaga, porque hoje a gente tem uma grande interrogação no Rodrigo Caio com relação à parte física, né? Acho que Teoricamente você tem 3 zagueiros apenas. Exatamente. O Pablo, o Davi Luiz e o Fabrício. E muitas vezes a gente sabe que o São Paulo ele joga com 3 zagueiros, então você coloca todo mundo lá e o banco como é que fica? Sim. Né?
E acho assim, tá chegando um momento, que aí falando em cima do que o Edu falou, com relação à idade dos jogadores. São caras com serviços prestados, aliás, assim, falar serviços prestados ainda é pouco, são caras históricos já no Flamengo. São caras, né, já entraram para a história do Flamengo. Daqui a 50, 60 anos a gente vai passear, vai ver foto dos caras e tal, etc., porque realmente é uma fase maravilhosa. 42, daqui a 60 anos para mim vai ser eu tô imaginando chegar a uns 105, mais ou menos, entendeu? Vou ter 102. Eu vou ter 105, mas eu vou estar lá, firme e forte. A gente vai estar aqui debatendo futebol. Vamos junto, então. E aí, eu acho que aí tem a questão da idade realmente que chega para todo mundo. E aí que você precisa ver e dar uma renovada. Talvez esteja na hora do Flamengo dar esse pulo, dar essa renovada em termos de elenco para continuar ali. Ó. O Palmeiras fez isso, com alguns jogadores importantes e tal, etc. Fez isso. Saiu o William Bigode, saiu o Felipe Melo, saiu o Jailson, saiu o Dracena. Você está seguindo aqui porque a vida segue. Normal do futebol. Olha esses jogadores aí, ó. O Luiz acaba, né? Contratos que vencem no fim desse ano, tá? Então você tem o Matheus Cunha, acho que aí tem que renovar, 21 anos e tal. Ó, Felipe Luiz, histórico, mais 37. O Davi vai virar Luiz, treinador. 36. Já tá tirando a licença, agora vai entrar para fazer a licença A, né? Pro A, alguma coisa assim. Só uma coisa, o Davi Luiz, se ele fizer mais 3 jogos, ele tem renovação automática, tá? Eita. Tem isso. O Vidal tem 35, o Everton Ribeiro 34, acho que o Bruno Henrique 32. Rodrigo Caio tá de saída, formação. E eu acho que o Marinho, aí já é uma questão técnica. Mas esse contrato do Davi Luiz, claro que o Davi Luiz não foi lá e forçou a diretoria do Flamengo a fazer. Ele tem que ganhar de acordo com o que foram lá e fizeram a proposta para ele. Sim. Mas esse negócio de renovação automática, você joga uma pressão no teu treinador, que é a seguinte, aí tem diretor e tem conselheiro que fala, não põe para jogar que nós não vamos ficar com ele. Só que é desleal e desrespeitoso com o atleta. Deixa eu te falar, você já tem que definir a vida dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Com tudo que tem de jogo até o final do ano, pô, ele vai jogar, por isso que eu tô falando. Mas quando o Davi Luiz... E o São Paulo ele coloca ele para jogar. Mas é ele conta com o Davi Luiz. Eu que sou um dos caras que esperava mais do Davi Luiz, é compreensível esse tipo de contrato que ele fez. Porque quando ele chega, o Davi Luiz. Talvez se ele tivesse jogado e tivesse que renovar o contrato agora, sem ter essa cláusula, provavelmente o Flamengo não renovaria. Provavelmente, porque o Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz não entregou aquilo que se esperava dele. Vou contratar o Davi Luiz, põe a cláusula aí, coloca o Davi Luiz, é uma marca que chegou para o Flamengo. Entendo. Só que a marca não chegou, não conseguiu... Mas você entende que agora você cria um problema interno, problema que assim... Sim, mas eles já sabiam. Você cria uma situação que você tem que resolver, Mas eles já sabiam. Mas vai falar pro... Eu não sei se o Braz ou o Spindle ou o presidente vai falar pro Sampaoli, falar assim, não coloca mais o Davi. Ele gosta do Davi? Sampaoli gosta do Davi Luiz? Vai renovar. Por ele vai continuar mesmo. Mas o que eu tô falando é que você passa a não ter o critério técnico e às vezes só o gatilho do contrato. Eu acho que quem tá mais a perigo é Rodrigo Caio, de sair, né? Sim. Rodrigo Caio, Marinho e Everton Ribeiro. Esses três, talvez... O Rodrigo Caio, você falou que tinha uma informação, mas é que ele poderia ir para algum clube. Porque o Rodrigo Caio, aparentemente, não há uma vontade. É muito pela questão física, né? Pô, o flamenguista tem muito carinho por ele, até gratidão, né? Ele tava naquele time de 2019 jogando muito e tal. Sim. Só que ele fica muito no DM, né? Ele vive ali, ele tá com muita dificuldade de jogar. Né? Então, eu acho que o Flamengo, dada a circunstância, a tendência é de não renovar com o Rodrigo Caio. Bom, e a gente não vai renovar mais com esse bloco, a gente vai pro intervalo. Vocês viram aí, galera? Nação Rubro-Negra. O Flamengo, como sempre, chacoalhando aí a mídia brasileira com as contratações, né? E deixa no seu comentário aí, quem é que você acha realmente que deve sair do Flamengo? Rodrigo Caio, como eles citaram aí, mais por causa de problema de saúde, né? O joelho realmente não dá mais. Cracaço de bola ali na zaga, mas não dá mais para ele. O Davi Luiz, por mim, não renovava. Já tá velho também, não vem entregando futebol. O Felipe Luiz também já deu o que tinha que render. Tem que vir um lateral novo aí para a esquerda também. Oxigenar o time, gente. Se vier mesmo Dela Cruz, esse outro rapaz aí, Luiz Antônio, né? Já tá certo. E parece que vai vir mais uns 2 ou 3 jogadores, hein? Vamos oxigenar o time. E o Flamengo vai chegar no final do ano, como sempre, forte. Tá, gente? Então deixa o seu like aí, compartilhe nossos vídeos. Vamos fazer o Mengão cada vez mais forte. Vamos apoiar. É Flamengo, Flamengo, Flamengo. Mais Flamengo do que ontem, menos que amanhã. Um abraço, galera.